Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de respondendo perguntas, tirando dúvidas aqui nos Estados Unidos. Hoje nós estamos trazendo o Ivo, ele é policial lá em Atlanta. Manda um alô pra galera aí, Ivo. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia para vocês. Bem-vindo aí ao canal do Roger. É nóis. Nós já fizemos uma entrevista contando um pouquinho da história de vida dele, como que é ser um policial aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo a entrevista que nós vamos fazer. Essa live é para responder perguntas de vocês, tirar dúvidas de como que é, né, a vida de um policial aqui nos Estados Unidos, algumas perguntas recorrentes, né, se o policial pode ou não pode algumas coisas. Então, essa é uma live para tirar dúvidas e responder perguntas de vocês. Para a gente começar as perguntas, Ivo, uma pergunta que é muito comum, né, e recorrente. Eu sei que é muito diferente o policial, né, da Geórgia, o policial de Califórnia, Flórida. Então, a gente vai falar em vista da sua realidade. Mas a polícia, ela trabalha juntamente com a imigração? Pelo menos aí na Geórgia? Não, tentar fazer uma separação aqui. Eu não vou dizer que não e sim, porque como se fala, aqui dentro do estado da Geórgia, existem condados, como aí deve ser na Califórnia também. Cada condado tem sua polícia e, às vezes, a determinação da polícia em si de entrar, por exemplo, trabalhar com a imigração vai depender daquele departamento. Aqui existe o departamento de polícia, que é separado do departamento de xerife, certo? O xerife, o departamento de xerife, aquele da estrelinha que você vê e tal, eles são responsáveis, digamos assim, na teoria, eles são responsáveis por certas ações que diferem do departamento de polícia, certo? O departamento de polícia, ele tá para, como é que se fala, para leis de trânsito, leis criminais, o que for criminal realmente é ligado ao departamento de polícia, certo? Então, o xerife, o departamento de xerife, eu quero fazer primeiro essa separação para ter uma noção para te responder essa pergunta. O departamento de xerife, eles trabalham como manutenção das cadeias, né, das cadeias locais, segurança das cortes, né, das cortes que fazem a corte superior, das cortes em geral, né? E eles são, agentes da lei que agem de maneira civil. Por exemplo, se você tem uma ação de despejo numa casa, não é um processo criminal, como é um processo civil, eles vão lá e servem aquela ação porque é processo civil. É como se fosse um, no Brasil que chama aqui que você vai lá servir um processo, digamos, um divórcio, um papel de divórcio, a pessoa vai lá e serve o papel de divórcio, entendeu? Despejo, eles chama Temporary Protective Order, geralmente quando tem um casal que está brigando muito, eles oferecem esse tipo de documento e isso é feito através do departamento de xerife. Tudo que for civil, não for criminal, é o departamento de xerife que faz. Quando a polícia, numa ação criminal, acaba respondendo uma chamada e tem que levar alguém preso, seja ela uma ação criminal de alto escalão, como assalto, mão armada, esse tipo de coisa, ou até uma ação uma ação criminal que eles chamam de infração de trânsito, uma pessoa está dirigindo sem carteira, esse tipo de coisa. E a pessoa tem que ser levada à cadeia, né? A cadeia, quem controla a cadeia são os departamentos de xerife. Então, dentro do departamento de xerife, certos departamentos, eles têm uma ligação com a imigração. Então, crimes digamos, de abuso de crianças, estupro, esse tipo de coisa que é feito, digamos, por pessoas que são indocumentadas, que não estão aqui legalmente, geralmente esses assuntos caem nos olhos da imigração. Mas dentro da polícia em si, nós não temos o poder imigratório, como se fala, entendeu? Não sei se respondeu a sua pergunta. Sim, sim, respondeu sim. Eu vou intercalar com perguntas feitas no Instagram e também aqui no box de comentários. Lembrando, pessoal, que já tem uma entrevista gravada com o Ivo. Então, se de repente eu pular alguma pergunta aqui, é porque talvez ela já foi respondida lá, mas dependendo do caso, eu posso até refazer ela aqui, beleza? Eu vi uma pergunta aqui que é bem interessante, ó. Giovana Lopes. O meu inglês tem que estar perfeito para ser policial? Ou mesmo eu tenho um pouco de dificuldades, eu posso ser? Giovana, é o seguinte,
Você tem que pensar o seguinte: quando você fala, o seu inglês não é necessariamente o que é que você considera inglês perfeito? É saber falar, saber se expressar, ou é ter um sotaque? Por exemplo, eu tenho um sotaque, eu não falo algumas coisas, até mesmo quando eu estou falando em inglês, eu me corrijo, porque eu sei que eu falei errado e eu tento me corrigir e falar da maneira correta. Mas o interessante não só falar, é o escrever. É muito necessário que você saiba escrever bem em inglês, porque a maioria aqui do trabalho, tudo que você faz no seu trabalho do dia a dia, geralmente você tem que fazer o chamado como é que se fala quando você vai numa uma ocorrência, né? Você tem que escrever aquela ocorrência. Então, aquele processo investigativo que é criminal, você tem que colocar no papel. Então, você tem que escrever bem. Nesse dia, eu fui despachado para esse local e cheguei lá, a tal hora, encontrei com uma pessoa que estava fazendo a ocorrência que disse isso, 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 isso. Você conta a história baseado nas minhas ações, baseado na minha investigação, foi encontrado que não houve nenhum motivo, ou que foi encontrado. Você tem que explicar tudo isso minuciosamente para poder passar para o CID, que é do departamento, que é o Criminal Investigation Division, que eles vão decidir se existe um crime para ser investigado ou não. Então você tem que ser bem minucioso, escrever bem em inglês. O falar em si, eu não vou dizer que você tem que falar perfeitamente. Falar perfeitamente, só acho que só quem fala perfeitamente são as pessoas que moram aqui. E mesmo assim, falar que eu digo é sem sotaque, porque as pessoas que moram aqui às vezes também não falam inglês perfeitamente, entendeu? Eles cometem erros gramaticais até falando. Como nós em português, às vezes a gente fala nós vai, né? Esse tipo de coisa. Então, esse tipo de português que a gente fala, que do dia a dia, é diferente do inglês que você escreve, do português que você escreve, fazendo uma redação para a faculdade e tal. Mesma coisa aqui. Então, esse falar perfeitamente, eu não diria que seria necessário, mas escrever e entender bem, porque você tem que fazer muito bem essa parte de interpretação do que a pessoa está falando e escrever, colocar isso no papel de uma maneira que seja é, é, entendida de forma simples para quem vai ler, entendeu? Show de bola. Ah, Vamos para o próximo aqui, ó. Valmir, né? Com quantos anos, ou melhor, com até quantos anos podemos entrar na polícia? Lembrando que estamos falando da Geórgia, tá? aqui no estado da Geórgia não existe uma idade máxima para entrar. Você tem que passar por certos processos durante a sua fase de iniciação da aplicação para o trabalho, até você se tornar um policial, existem certos níveis que você tem que passar. Então, você tem que passar por uma prova física, tem que passar por um processo psicológico, e depois que você entra na academia, tudo isso se multiplica por 20, entendeu? Porque você tem que fazer exercício físico todo dia, você tem que fazer treinamento com armas, você tem que fazer treinamento com direção, você tem que fazer vários de defesa pessoal. Então, certas pessoas, eu não vou dizer que a idade em si seja um empecilho, mas a pessoa tem que estar bem fisicamente, entendeu? Se uma pessoa de 50 anos quiser entrar na polícia e conseguir passar por todas essas provações, ele pode começar na academia de polícia com 50 anos. Tem gente que com 25 não consegue porque tem uma vida mais sedentária, não se exercita, então não consegue passar nem no exercício de classificação, entendeu? Então é difícil você falar, não existe idade mínima, máxima. Existe idade mínima, como eu falei, a gente falou na entrevista, que 21 anos aqui na Georgia para você começar como policial. Você tem que ter 21 anos, no final da graduação do Departamento de Polícia. Show de bola. Temos uma outra aqui do Alan Jovino. Como é a preparação para entrar na polícia nos Estados Unidos? Preparação. Como eu te falei, todo o processo ele começa com a aplicação. A aplicação, como você faz a aplicação aqui nos Estados Unidos para qualquer trabalho. Você preenche uma ficha de dados biográficos, endereço, telefone, tal, e tal, e tal, e você manda essa aplicação. Aí, depois de alguns dias, você recebe um e-mail dizendo assim, olha, vai ter um teste físico, um teste de seleção física nesse dia, você tem que aparecer nesse dia lá. Por exemplo, o teste físico que eu fiz no condado que eu trabalhava antes, você teria que correr, era 1,5 milha em menos de 14 minutos, né? 1,5 milha, que 1,5 milha, que é 1 milha é quanto? 1,6 quilômetros, né? Não sei. 1 milha acho que é 1,6 quilômetros, então 1,5 milha seria 1,6 mais 2.400 metros, né? Você teria que correr 2.400 metros
em menos de 14 minutos, fazer no mínimo 49 flex, não, 29 flex, apoios de frente, né, como é que se faz, abdominais, né, que chama, levantar no mínimo 70% do seu peso no bench press, né, que é levantando ali o peso, e um teste era um teste de flexibilidade, que eu acho que esse teste não existe mais. E no outro departamento que eu tive, que eu trabalho hoje, foi um teste físico separado, que você tinha que pular um muro de seis pés, né? Que é mais ou menos 1,85 m, 1,82 m, por aí, você tem que pular um muro de seis pés, correr e tal, fazer em menos de 2 minutos, fazer tudo isso, e no final você tem que arrastar um dummy, né? Que é um boneco de mais ou menos o peso de uma pessoa normal, né? Mais ou menos de 180 pounds, né? Que seria mais ou menos uns 70 quilos, eu acho, e arrastar ele uma certa distância, num espaço de tempo menor. Então, isso aí é o teste físico, né? O resto, toda essa preparação para entrar na polícia é feita de maneira psicológica. Aí você tem do teste da mentira lá, que eu falei, que é o polygraph que você faz para saber se você não está fornecendo informações erradas e está mentindo sobre essas informações. E depois disso, quando você passa nessa seleção, é que você entra na academia, que tem todo o processo da academia, que é o estudo das leis locais, os testes físicos, os testes de tiro, que a gente falou agora há pouco, os testes de direção, tudo isso faz parte do processo de formação do policial. Né? Para entrar na polícia, eu não sei se quando o Alan falou para entrar na polícia, ele se requer para entrar na academia ou para se tornar policial no final, entendeu? Então tá aí o processo inteiro. Tá certo, beleza. Até complementando isso daí, né? Eu sei que a gente falou na outra live, mas no seu caso aí, precisa ter documento para entrar aí na Tá. polícia? Isso. Aqui no estado da Georgia, todos os departamentos que eu fiz a aplicação na época, todos precisavam da cidadania norte-americana, né? A residência não era suficiente. A residência que a gente fala, né, é o green card. Se você tivesse o green card, não é suficiente. Existem, eu sei que por conta de outro youtuber que sempre fala, existem estados que aceitam somente a residência. Aqui na Georgia, os departamentos que eu pesquisei, né, não pode, teria que ter a cidadania. Então, pode ser que existam departamentos aqui na Georgia que não precisam de cidadania, somente a residência, mas dos 5 que eu apliquei, todos eles precisavam de cidadania.